Como surte um efeito maravilhoso o simples fato de tentar oferecer reverências a vós. Oferecei-me apenas para oferecer-vos reverências. Esforcei-me apenas para oferecer-vos reverências. Porém, mesmo assim, a tentativa foi tão exitosa como a dos devotos puros. A misericórdia motivada que mostrastes a mim, um demônio caído, jamais foi alcançada nem mesmo pelos semideuses ou líderes dos vários planetas. Então, Bali Maharaja fez muitos estudes, muitas orações e preces para o Senhor. A gente está no canto 8, capítulo 23, verso 3. Shukadeva Goswami continuou. Após proferir essas palavras, Bali Maharaj ofereceu suas reverências primeiramente à Suprema Personalidade de Deus, Hari, e depois ao Senhor Brahma e ao Senhor Shiva. Assim, libertou-se do cativeiro de Nagapasha, as cordas de Varuna, e, plenamente satisfeito, entrou no planeta conhecido como Sutala. Tendo assim entregue a propriedade dos planetas celestiais a Indra e tendo satisfeito o desejo de Aditi, a mãe dos semideuses, a Suprema Personalidade de Deus governou os afazeres do universo. Veja, Bhagavan o próprio Krishna, Vamanadeva não se tornou ele mesmo o rei. O que ele fez? Ele devolveu o reinado a Indra. Ele então tornou-se o Pendra, aquele que governa o mundo todo. Bali Maharaj também ficou muito satisfeito. Prahlada Maharaj ficou muito satisfeito. Ele ficou muito satisfeito de que em sua dinastia Bali Maharaj apareceu. Ele então mandou o Bali Maharaj para Sutaloka e Prahlada Maharaj disse: ó Suprema Personalidade de Deus, sois universalmente adorado. Esse é o verso 6. Até mesmo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva adoram vossos pés de lótus. Contudo, embora sejais tão grande personalidade, bondosamente prometestes proteger a nós, os demônios. Creio que essa bondade jamais foi alcançada nem mesmo pelo Senhor Brahma, pelo Senhor Shiva ou por Lakshmi, a deusa da fortuna. Portanto, fica muito mais difícil de ela ser obtida pelos outros semideuses ou pessoas comuns. Deixa eu avisar a Tarone aqui. Chapter 24? 8.23.6. 26 sloka? Which chapter? Ah, okay. Chapter 23. Okay, 8 canto, chapter 23, verse 6. 21 form Bhagavan was staying Sutamlok.
Então, em uma forma, Bhagavan ficou em Sutta Loka to protect the kingdom of para proteger Maharaj o and reinado de assist Bali Maharaja government, security guard. e para auxiliar, né, na administração e todos os afazeres universais. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada explica. A gente vê que Bali Maharaj, ele não se rendeu de fato. Por quê? Ele deu tudo para o Senhor, mas ele tornou Bhagavan seu próprio porteiro. Porque Bhagavan também assumiu essa função nesse planeta Sutta Loka. Então ele deu o fardo para o Senhor de cuidar, né, de fazer a segurança do seu reino. Então, Bali Maharaj, ele orou para Vamanadeva, ó Prabhu, eu vou para esse planeta, mas eu quero ver você em todas as direções. Você, por favor, também fique aqui. Esse foi o pedido de Bali Maharaj. Então a segurança, né, o porteiro fica do lado de fora da casa, não é assim? Da mesma forma, ele dizia, fique então, né, fique cuidando aqui do Sutta Loka, desse planeta. Verso 7 do capítulo 23 do 8º canto. Ó Supremo Refúgio de todos, grandes personalidades como Brahma desfrutam de suas perfeições simplesmente saboreando o mel produzido através da prestação de serviço aos vossos pés de lótus. Mas quanto a nós, que somos todos impostores e libertinos, nascidos em famílias de demônios invejosos, como foi que recebemos vossa misericórdia? Isso foi possível somente porque vossa misericórdia é espontânea. Nós que nascemos nessas famílias de demônios invejosos, como podemos receber sua misericórdia? Os demônios estão sempre no modo da ignorância, mas mesmo assim o Senhor dá misericórdia para eles. Ele dizia, nós não somos qualificados para receber essa misericórdia. Texto 8. Ó meu Senhor, vossos passatempos são todos maravilhosamente realizados por vossa inconcebível energia espiritual, através de cujo reflexo pervertido, a energia material, criastes todos os universos. Como a superalma de todas as entidades vivas, sois ciente de tudo e, portanto, de certo, sois equânime com todos. Não obstante, favoreceis vossos devotos. Entretanto, isso não é parcialidade, pois vossa característica é como a de uma árvore dos desejos, que produz tudo de acordo com os nossos desejos. Texto 9. A Suprema Personalidade de Deus disse, meu querido filho Pralada, que toda boa fortuna fique contigo. Por enquanto, por favor, dirige-te ao lugar conhecido como Sutala, e lá desfruta de felicidade com teu neto e teus outros parentes e amigos. O Senhor disse a Pralada Maharaj, ali serás capaz de ver-me em meu costumeiro aspecto, com o búzio, disco, massa e lótus em minha mão. O Senhor Supremo disse, você poderá me ver lá todo o tempo, com essa forma costumeira. Devido à tua bem-aventurança transcendental decorrente do fato de sempre me veres pessoalmente, deixarás de ficar cativo às atividades fruitivas. Texto 11. Srila Shukadeva Goswami disse, acompanhado de Bali Maharaj,
Meu querido rei Parikshit, Prahlada Maharaja, o mestre de todos os líderes dos demônios, ficou de mãos postas e acolheu sobre sua cabeça a ordem do Senhor Supremo. Após dizer sim ao Senhor, circunjirá-lo e oferecer-lhe respeitosas reverências, entrou no sistema planetário inferior conhecido como Sutala. Hari, a suprema personalidade de Deus, Narayana, dirigiu-se depois a Shukracharya, que com os sacerdotes Brahma, Rota, Udgata e Advaryu estava sentado ali pertinho, no meio da assembleia. Ó Maharaja Parikshit, esses sacerdotes eram todos Brahmavadis, seguidores dos princípios védicos que instruem sobre a realização de sacrifícios. Ó melhor dos Brahmanas, Shukracharya, por favor, descreve as falhas ou erros de teu discípulo Bali Maharaja, que se ocupou em realizar sacrifícios. Quando for julgada na presença de Brahmanas qualificados, esta falta será anulada. Meu senhor, sois o disse Shukracharya. Meu senhor, sois o desfrutador e legislador de todas as realizações de sacrifício. E sois o Yagya Purusha, a pessoa a quem se oferecem todos os sacrifícios. Se alguém vos satisfaz plenamente, qual a possibilidade de haver falhas ou erros em suas realizações de sacrifício? Meu Senhor, és o desfrutador e a causa e também o motivo de todos os sacrifícios. Se alguém vos satisfaz plenamente com uma oferenda, qual a possibilidade de haver erros na realização desse sacrifício? Podem haver discrepâncias na pronúncia dos mantras e na prática dos princípios reguladores. E, além disso, pode haver discrepâncias no que diz respeito ao tempo, lugar, pessoa e parafernália. Porém, quando o santo nome de vossa onipotência é cantado, tudo se torna irrepreensível. Algumas vezes a gente comete erros, falhas. O Shastra explica isso. Às vezes a gente pronuncia mal o mantra. Às vezes dá uma confusão, então a gente esquece de fazer algo. Podem haver discrepâncias na pronúncia do mantra. E pode ter discrepâncias no que diz respeito ao tempo, lugar, pessoa. Mas quando o santo nome de vossa onipotência é cantado, tudo se torna irrepreensível. É por isso que no final de tudo que você fizer, você precisa cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Senhor Vishnu, devo todavia agir em obediência à vossa ordem, porque obedecer à vossa ordem é muito auspicioso, e é este o primeiro dever de todos. Shukadeva Goswami disse, dessa maneira o poderosíssimo Shukracharya aceitou com todo respeito a ordem do Senhor Supremo. Juntamente com os melhores brahmanas, ele começou a contrabalançar os erros cometidos nos sacrifícios realizados por Bali Maharaj. Ó rei Parikshit, tendo então esmolado de Bali Maharaja, e através desse processo, tendo conseguido dele toda a terra, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vamanadeva, entregou ao seu irmão Indra toda a terra que fora arrebatada pelos inimigos deste. O Senhor Brahma, o mestre do rei Daksha e de todos os outros Prajapatis,
acompanhado por todos os semideuses, pelas grandes pessoas santas, pelos habitantes de Pitriloka, pelos manos, munis e líderes tais como Daksha, Brigu e Angira, bem como por Kartikeya e o Senhor Shiva, aceitou o Senhor Vamanadeva como o protetor de todos. Ele tomou essa conduta para o prazer de Kashyapa Muni e de sua esposa Aditi, e para o bem-estar de todos os habitantes do universo, incluindo os seus vários líderes. Ó rei Parikit, Indra era considerado o rei de todo o universo, mas os semideuses, liderados pelo Senhor Brahma, queriam que Upendra, o Senhor Vamanadeva, se estabelecesse como o protetor dos Vedas, dos princípios da religião, da fama, da opulência, da prosperidade, dos votos, da elevação ao sistema planetário superior e da liberação. Então, ele disse, Prabhu, permaneça em Sotaloka. Portanto, aceitaram Upendra, o Senhor Vamanadeva, como o mestre supremo de tudo. Em seguida, juntamente com todos os líderes dos planetas celestiais, Indra, o rei dos céus, pôs-se diante do Senhor Vamanadeva e, com a aprovação do Senhor Brahma, levou-o ao planeta celeste num aeroplano celestial. Verso 25. Indra, o rei dos céus, sendo protegido pelos braços de Vamanadeva, a suprema personalidade de Deus, recuperou assim seu governo sobre os 3 mundos e, supremamente opulento, destemido e deveras satisfeito, foi reinstalado em sua própria posição. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva, o Senhor Kartikeya, o grande sábio Brigu, outras pessoas santas, todos voltaram para suas próprias moradas. Ó rei, enquanto cantavam acerca do Senhor e glorificavam-no, retornaram aos seus respectivos planetas celestiais. Louvaram também a posição de Aditi, porque ela tinha executado aquele incrível voto chamado Payavrata, e por essa razão o Senhor Bhagavan nasceu como filho dela e de Kashyapa Muni. E assumiu então essa forma de Vamanadeva. One 29. Aquele que está sujeito à morte não pode medir as glórias da Suprema Personalidade de Deus, Trivikrama, o Senhor Vishnu, assim como não pode contar o número de átomos em todo o planeta Terra. Nenhuma pessoa, quer tenha nascido ou esteja destinada a nascer, é capaz de realizar esse feito. Isso foi cantado pelo grande sábio Vashista. Se alguém ouve sobre as atividades incomuns das várias encarnações da Suprema Personalidade de Deus, de certo eleva-se ao sistema planetário superior, ou é até mesmo levado de volta ao lar, de volta ao Supremo. Aqueles que nascem Sempre que as atividades de Vamanadeva são descritas no decorrer de uma cerimônia ritualística, quer a cerimônia seja realizada para satisfazer os semideuses. Se você ouvir esse maravilhoso Harikatha de Vamanadeva, você obtém a destinação mais elevada. Quer a cerimônia seja realizada para satisfazer os semideuses, para satisfazer os antepassados em Pitriloka ou para celebrar algum evento social, tal como um casamento. Sempre que essas atividades de Vamanadeva são descritas, essa cerimônia deve ser considerada extremamente auspiciosa.
Então o que a gente deve fazer? Glorify Lord. Glorificar o Senhor. Glorify Lord. Glorificar o Senhor. Now chapter 24. Capítulo 24. Mátia, a encarnação na qual o Senhor assume a forma de peixe. Matsya, the Lord Fish Incarnation. A encarnação do Senhor como Shukadeva peixe. Goswami will tell to Parikshit Maharaj Shukadeva Goswami about which estava avatar contando para Parikshit Maharaj sobre essa encarnação que se chama Matsya Avatara. so told the story of Bali Vamana. Depois da história entre Bali e Vamana, vamos ouvir agora, Maharaja Parikshit disse: a suprema personalidade de Deus, Hari, está eternamente situado em sua posição transcendental. Entretanto, ele desce a esse mundo material e manifesta-se sob várias encarnações. Sua primeira encarnação foi a de um peixe enorme. Ó poderosíssimo Shukadeva Goswami, desejo que me narres os passatempos dessa encarnação de peixe do Senhor. After this first line, then the poet Jayadeva Goswami Nessa canção, Sri Jayadeva Goswami Dashavatara descreve esse poema que se chama Dasa Avatara Stotram. Ele descreve as encarnações do Senhor. and the Gita Govinda explains No Gita Govinda está explicado who's performing these pastimes. quem faz esses passatempos. Actually, Keshav Keshav of all avatars. está presente Keshav, em todos os avatares. he appeared in the form of a fish, Esse Keshava performing pastimes. apareceu na forma de peixe e está fazendo atividades, passatempos. Texto 3, quer dizer, qual o propósito pelo qual a Suprema Personalidade de Deus aceitou a abominável forma de peixe, exatamente como um ser vivo comum, sujeito às leis do karma, aceita diferentes formas? A forma do peixe, de certo, é condenada e cheia de dores terríveis. Ó meu Senhor, qual era o propósito dessa encarnação? Por favor, explica-nos isto, pois ouvir a respeito dos passatempos do Senhor é auspicioso para todos. Canto 8, capítulo 24, verso 3. Explique-nos gentilmente qual era o propósito dessa encarnação. Conte-me sobre esse passatempo, sobre quando como o Senhor veio como Matsya. Sutta Goswami disse: quando Parikshit Maharaj dirigiu essa pergunta a Shukadeva Goswami, essa poderosíssima pessoa santa começou a descrever os passatempos em que o Senhor assumiu a encarnação de peixe. Srila Shukadeva Goswami disse: ó rei, com o propósito de proteger as vacas, os brahmanas, semideuses, devotos, a literatura védica, os princípios religiosos e os princípios que servem para satisfazer o objetivo da vida, a Suprema Personalidade de Deus aceita as diversas formas de encarnações.
Como o ar que passa por diferentes espécies de atmosfera, a suprema personalidade de Deus, embora aparecendo às vezes como um ser humano e outras vezes como um simples animal, sempre é transcendental. Porque ele está acima dos modos da natureza material, ele não é afetado pelas formas superiores ou inferiores. Superstar everywhere. A superstar everywhere. Ele é a super-alma presente em todos os lugares. Antaryami. Ó Rei Parikshit, no final do milênio passado, no fim do dia de Brahma, porque o Senhor Brahma dorme à noite, ocorreu a aniquilação. Higher and lower forms. Então, o Senhor, ele nunca é subordinado às leis da natureza. Por isso, ele pode assumir formas superiores ou inferiores. The best millennium at the end of Brahma's Verso 7. Ó Rei, no final do milênio passado, no fim do dia, porque o Senhor Brahma dorme à noite, ocorreu a aniquilação, e os 3 mundos foram cobertos pela água do oceano. at the end of Brahma's No fim do dia de Brahma, quando Brahma ficou com sono e desejou deitar-se, os Vedas estavam emanando de sua boca, e o grande demônio chamado Hayagriva roubou o conhecimento védico. So who stole the Vedas? Quem roubou os Vedas foi o demônio chamado Hayagriva. Demon called Hayagri. Verse 9. Verso 9. Entendendo os atos do grande demônio Hayagriva, o Supremo Senhor Hari, que é pleno de todas as opulências, assumiu a forma de peixe e salvou os Vedas, matando aquele demônio. So to rescue the Vedas, Então, para resgatar os Vedas, Swayam Bhagavan appeared in the form of apareceu nessa forma de peixe chamado Matsya. Mantada, the king. Durante o Chakshusa Manvatara, havia um grande rei chamado Satyavrata, How God appeared as Matsya, and he que era um grandioso devoto da Suprema Personalidade de Deus. Aqui está sendo descrito como o Senhor apareceu nas águas, na forma de peixe. so now about the Chakshus Manvantara. Agora, durante o Chakshusha Manvantara. How many manus are there? Quantos manos existem? 14. 14. 14 manus. 14 manos. So there was a king Então, havia um grande rei chamado Satyavrata, in the Chakshus Manvantara. nessa Chaksha Manvantara, nessa era. He was always absorbed in Narayana. Ele estava sempre absorto em Narayana, sempre pensando em Narayana. Would only drink water. Ele apenas bebia água para sobreviver e realizava muitas austeridades. How in other yugas they would perform so Nas outras yugas, eras, as pessoas faziam muitas austeridades. Elas ficavam vivendo só de beber água. So Então, months. In each month he took only one thing or stopped taking another thing. acho que foi Dhruva Maharaj que ele At falou. the end of the 6 months, Por 6, isso mesmo, por 6 meses ele só consumiu um tipo de alimento. E no final, ele viu o Senhor. Então, no primeiro mês, o que ele fez? Ele só comeu folhas. No segundo, only some fruits. ele só consumiu frutas. Third month, No terceiro mês, flowers and leaves, ele leaves comeu folhas and fruits. e flores e frutas. So then only air. Desculpa, no terceiro mês foi ar, Stop. somente ar. No quarto mês, ele parou de consumir até o ar. He became so
E no when he was affected, sexto mês, seeing his very like vendo essa condição deplorável, pregnant condition, then God's heart melted. o coração de Deus He wrote a se derreteu. É por isso que Rupa Goswami escreveu esse verso. Rupa Goswami saying, oh, how in the past these people Como no passado essas pessoas faziam bhajan e austeridades, from the previous times. nos tempos antigos. One Ekadasi, A gente hoje vai seguir um Ekadasi e não consegue. Não é assim? and also the body of E também, Kali Yuga, o corpo nessa Kali Yuga tem um monte de doenças, dores. body is a temple of Esse disease. corpo é o templo das doenças. Our body is a temple of Nosso disease. It's not corpo even é... a form of austerity. A gente não consegue fazer sacrifícios, austeridades, assim, como faziam nos tempos antigos. So, some person came walking from Kedar Bhatt, Uma pessoa veio de Kedarbali. eating or drinking. Ela veio a pé, sem comer e sem beber. Like some people stay only drinking Umas pessoas eles ficam só bebendo água. So nowadays they do this kind of great austerity. Tem alguns santos que hoje em dia fazem isso também. Not possible. Não é que seja impossível. They stay, like they only walk Eles andam, some eles caminham for 4 months or por 4 meses. going to all the Vão para pilgrimages of- todos os locais de peregrinação. even nowadays like walking. Até hoje tem gente que vai só a pé, andando, He andando. always stays drinking water. He E a only pessoa survives drinking water. fica só bebendo água para sobreviver. Tem santos que fazem isso. Yes, some people also Na Kali Yuga, algumas pessoas conseguem fazer isso, poucas. Mas, for the human beings, para os seres humanos comuns, some exceptional cases we see this não é possível. A gente vê algumas exceções entre os seres humanos. without food. Porque sem comida, na Kali Yuga, os seres humanos não conseguem sobreviver. Não é verdade? So here he's saying, Então aqui está declarado. the Chakshus Mavantar. Esse Chakshus Manvantara, nesse período de tempo, havia-se rei chamado Satyavrata, He was so absorbed in Narayana. que estava sempre absorto em Narayana Water, e bebia apenas água para sobreviver, water, nothing else. nada mais. He was subsisting only Ele subsistia apenas de água. Nesse milênio atual, o rei Satyavrata, mais tarde, tornou-se o filho de Vivashwan, o rei do planeta Sol, present millennium King Satyavata, e era conhecido como the son of Shradadeva. Vishwan, the king of the sun planet, and was known as Shraddhadev. Pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, ele recebeu o posto de Manu. Lord, he was given the post of Manu. Certo dia, quando o rei Satyavrata realizava austeridades, oferecendo água nas margens do rio Kritamala, Post of Manu. One day, while King Satyavrata was performing enquanto ele estava fazendo austeridades, oferecendo água nas margens do rio Kritamala, um peixe pequeno apareceu na água que estava nas palmas de suas mãos. offering the water, Ele estava pegando água, recolhendo a água, e aí um peixinho pequeno veio na palma das mãos dele. Satyavrata, o rei de Dravidadesha, threw the fish atirou na água do rio o peixe, juntamente com a água na palma de sua mão. Ó rei Parikshit, descendente de Bharata. with an appealing voice. Com uma voz suplicante, o pobre peixinho disse ao rei Satyavrata, que era muito misericordioso: Meu querido rei, protetor dos pobres, por que estás me atirando na água do rio, onde existem outros seres aquáticos que podem me matar? Eu tenho muito medo deles. Because in the water, Na água, one fish they eat other fish. um peixe come outro peixe. É assim. Why did you throw me again? E o peixinho perguntou para ele: Por que você me jogou de volta na água? Por que você não me protege?
Para satisfazer-se, o rei Satyavrata, desconhecendo que o peixe era a suprema personalidade de Deus, decidiu com muito prazer dar proteção ao peixe. Esse foi o verso 15. O misericordioso rei, sensibilizado com as palavras lamentosas do peixe, colocou o peixe numa jarra de água e levou-o para sua própria residência. Porém, passada uma única noite, aquele peixe cresceu tanto que não podia mover-se confortavelmente na água da jarra. O peixe crescia muito no pote. Então, o peixe disse: "Ó, meu querido rei, eu não gosto de viver nessa jarra de água submetida a tanta dificuldade. Por favor, providencie-me algum reservatório de água mais amplo, onde eu possa viver confortavelmente." Então, tirando o peixe da jarra de água, o rei atirou-o num grande poço. Porém, dentro de um momento, o peixe atingiu 1,40 m de comprimento. O peixe então disse: "Meu querido rei, nesse reservatório de água não consigo obter uma residência satisfatória. Por favor, dá-me um volume de água mais extenso, pois refugiei-me em ti." Esse foi o verso 20. O rei pegou o peixe do poço e atirou-o no lago. Mas o peixe assumiu então uma forma tão gigantesca que excedia a extensão da água do lago. Então o peixe disse: "Ó rei, sou um enorme ser aquático e essa água não me é nada conveniente." Então primeiro ele estava num potinho, aí depois cresceu e ele foi colocar ele naquele reservatório de água, no poço. Mas no poço também ele cresceu. Então ele foi para o lago. E só que no lago, muito rapidamente, ele também cresceu. Então o peixe disse: "Ó rei, sou um enorme ser aquático, e essa água não me é nada conveniente." "Agora, por favor, descobre algum modo de salvar-me. Seria melhor pôr-me na água de um lago cuja capacidade nunca diminuísse." Seria melhor pôr-me na água de um lago cuja capacidade nunca diminuísse. Sendo assim solicitado, o rei Satyavrata levou o peixe para o maior reservatório de água. Porém, quando este também mostrou-se insuficiente, o rei acabou atirando o gigantesco peixe no oceano. O microfone da transmissão do Hindi desconectou no Facebook. A gente está tentando avisar lá. Então, no fim, o Satyavrata, o rei, jogou o peixe no oceano. Se o lago não dava para ele, ele teve que jogar no oceano. Então ele acabou colocando no oceano. Enquanto era atirado no oceano, o peixe disse ao rei Satyavrata: "Ó herói, nesta água existem poderosíssimos e perigosos tubarões que irão comer-me. Portanto, não deves atirar-me nesse lugar."
Você não deve me jogar nesse lugar. Após ouvir essas doces palavras proferidas pela suprema personalidade de Deus, que estava ali sob a forma de peixe, o rei, confuso, perguntou-lhe: Quem sois, Senhor? Tudo o que fazeis é me confundir? Meu Senhor, no espaço de um dia, vos expandistes por centenas de quilômetros, cobrindo a água dos rios e do oceano. Antes disso, eu jamais havia visto semelhante animal aquático, e tampouco alguém me mencionara a existência de algum igual a este. Meu Senhor, sois de certo a inexaurível suprema personalidade de Deus, Narayana, Sri Hari. Foi para mostrar vossa misericórdia para com as entidades vivas que agora assumistes a forma de um ser aquático. Ó meu Senhor, mestre da criação, você é o mestre da criação, manutenção e aniquilação. Ó maior dos desfrutadores, Senhor Vishnu, sois o líder e o destino dos devotos rendidos como nós. Portanto, permiti que vos ofereça minhas respeitosas reverências. Bhagavan disse: Depois de alguns dias, todos os três mundos emergirão na água da inundação. Haverá essa destruição parcial. Os três mundos vão emergirem na água. Quando todos eles emergirem na água, um grande barco enviado por mim aparecerá diante de ti. E aí você, na companhia de todos os rishis, todas as ervas e animais, você virá para esse barco. Depois, ó rei, juntarás todas as espécies de ervas e sementes e as acomodarás naquele grande barco. Em seguida, acompanhado dos 7 erishis e cercado por toda classe de entidades vivas, subirás naquele barco e, sem melancolia, facilmente singrarás com os teus companheiros o oceano da inundação. E a única iluminação será a refulgência dos grandes rishis. Esse foi o verso 35. No tempo da Mahapralaya, da grande destruição, tinha água por todos os lados. Então ele disse: coloque todas as sementes e ervas nesse barco. E também todas as classes de entidades vivas. Então, quando o barco for açoitado pelos poderosos ventos, você deverá prender a nau, o meu chifre, utilizando-te da grande serpente Vasuki. O Matsya Avatara disse, Bhagavan disse, eu vou ficar no oceano nessa forma de Matsya Avatar. E ele tem um chifre, e aí você amarra essa corda, que é a grande serpente Vasuki. Horn, é horn mesmo. É chifre. Utilizando essa grande serpente. Isso. Puxando o barco, no qual tu estarás com todos os rishis, ó rei, viajarei pela água da devastação até que a noite do Senhor, a noite de sono do Senhor Brahma, termine. 36 e 37.
Amarre a grande serpente Vasuki ao meu chifre, e eu estarei ao teu lado. So nobody can know Lord without his mercy. Ninguém pode conseguir nada sem a misericórdia do Senhor. Verse 38. Verso 38. Brahmastuti explains, Brahmaji explains. Brahmaji explicou no Brahmastuti. Oh Prabhu, Ó Prabhu, without your mercy, sem sua misericórdia, nobody can know you. Without ninguém pode te conhecer. So all appear in your hearts. Matsadeva is studying this king. Então, Matsadeva estava orientando o rei. No verso 38. Eu estarei no seu coração. In this way you'll be able to really know about me. Então, é assim que você conhecerá tudo sobre mim. After the instruction to the king, the supreme Imediatamente após ter dado essas instruções ao rei, a suprema personalidade de Deus desapareceu. Então o rei Satyavrata ficou esperando pelo momento do qual o Senhor havia falado. So after studying Kusha, Após espalhar Kusha com suas pontas voltadas para o leste, o rei santo, voltando-se para o nordeste, sentou-se sobre a grama e começou a meditar na suprema personalidade de Deus, Vishnu, que assumira essa forma de peixe. Em seguida, grandes, gigantescas nuvens, derramando águas incessantes, abarrotaram o oceano cada vez mais. gigantic cloud Assim, o oceano começou a transbordar para a terra e a inundar o mundo inteiro. then overflow onto the land and inundate the entire world. Have you seen how the flood of the Ganges, Vocês já viram como é o fluxo do Ganges? maybe 10, 15 feet, Às vezes chega a 10 ou 15 pés de altura, floods and like essas enchentes. drowns everything, E- gets so strong. Acaba engolindo tudo. É tão forte o fluxo que destrói as coisas. Maybe other floods they are like Em enchentes, growing, like growing the tides. But in the Ganges, like at once, às vezes as enchentes comuns, elas vão crescendo com o passar do tempo, elas vão vindo, mas o Ganges não, vem de uma vez. Vem de uma vez e engole tudo. the water. So Shukadeva Goswami saying here, Maharaj, Então, Shukadeva Goswami está dizendo, ó Maharaj Pariksit, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan, então, dessa forma, he flooded everything in this Mahapralaya time. ele inundou tudo nesse momento do Mahapralaya, da grande destruição. Because according to their karma, E todas as divas, de acordo com o seu karma, na sua forma sutil, entraram em Vishnu. those jivas Aquelas who are divas Lord and performing prayers que viram o Senhor e fizeram orações, releases them, elas foram liberadas por Bhagavan. delivers them. O Senhor as liberta.
Verso 50. Assim como um cego incapaz de ver aceita outro cego como seu líder, as pessoas que não conhecem a meta da vida aceitam como guru alguém que é um patife ou um tolo. Nós, porém, estamos interessados em autorrealização. Por isso, aceitamos a vós, ó Suprema Personalidade de Deus, como nosso mestre espiritual, porque sois capaz de ver em todas as direções e sois onisciente como o sol. Um guru farsante materialista ensina seus discípulos materialistas sobre o desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. E devido a essas instruções, os discípulos tolos e ignorantes continuam na existência material. Então essas pessoas estão interessadas em obter apenas Dharma, Artha e Kama. Dharma, Artha e Kama. Quando você tem essas três coisas, o seu coração fica contaminado com a ignorância. Mas vossa onipotência, entretanto, você dá conhecimento eterno, e a pessoa inteligente que recebe esse conhecimento situa-se com muita rapidez em sua posição constitucional original. Através da luz do sol, toda a escuridão da ignorância é destruída. Meu Senhor, sois o bem-querente amigo supremo de todos, o mais querido amigo, o controlador, a superalma, o instrutor supremo e o outorgador de conhecimento supremo e da concretização de todos os desejos. Porém, embora estejais dentro do coração, o tolo, devido aos desejos luxuriosos no seu coração, não pode entender-vos. Essa pessoa tola não pode conhecer você, Senhor. Ó Senhor Supremo, em busca de autorrealização, rendo-me a vós, que sois adorado pelos semideuses como o controlador supremo de tudo. Esse é o verso 53. Através de vossas instruções que expõem o propósito da vida, por favor, cortai o nó do âmago do meu coração e deixai-me conhecer o destino da minha vida. Quem é que está orando assim? Satyavrata Muni, o rei. Ele está orando para o Matsyavatara, a encarnação de peixe do Senhor Supremo. Shukadeva Goswami prosseguiu. Quando Satyavrata apresentou essas orações ao Senhor Supremo, que assumira a forma de peixe, o Senhor, enquanto se movia na água da inundação, explicou-lhe a verdade absoluta. Bhagavan, Deus, explicou então ao rei Satyavrata a ciência espiritual, conhecida como Sankhya Yoga, a ciência pela qual a pessoa distingue entre matéria e espírito, ou em outras palavras, Bhakti Yoga. Juntamente com as instruções contidas nos Puranas, as histórias antigas e nos Samhitas. O Senhor transmitiu os ensinamentos referentes a Ele mesmo e que constam em todos esses textos. Enquanto permanecia sentado no barco, o rei Satyavrata, acompanhado pelas grandiosas pessoas santas, ouvia as instruções da Suprema Personalidade de Deus referentes à autorrealização. Essas instruções eram todas procedentes da eterna literatura védica, Brahma. Assim, o rei e os sábios não tinham dúvida alguma quanto à verdade absoluta. No final da última inundação, durante o período de Swayambhuva Manu, a Suprema Pessoa matou o demônio Hayagriva e entregou todos os textos védicos ao Senhor Brahma quando ele despertou do seu sono. Depois de Matsyavatara, o Senhor apareceu como Hayagriva? Eu entendi certo? Não sei.
Ah, tá. Shri Hari matou o demônio Hayagriva. Eu tinha entendido errado. Então, Shri Hari, na forma de Matsya, matou o demônio Hayagriva. Pela misericórdia do Senhor Vishnu, o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico. So which kalpa is going on now? E qual kalpa está acontecendo agora? Of the Manu Vaibhasat. So 58. King Satyavrata was illuminated with all Vedic knowledge by the mercy Pela of misericórdia do Senhor, o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico. E nesse período atual, ele acaba de nascer como Vaivashvata Manu, o filho dos deuses. O filho. Peraí, vou ler de novo. Pela misericórdia do Senhor, o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico. E nesse período atual, ele acaba de nascer como Vaivashvata Manu, o filho do deus do sol. So if you listen this Matsya Avatar Se ouvimos essa história, a narração da descrição da encarnação Matsya, sins are destroyed. todos os nossos pecados serão destruídos. One who narrates this description of the Matsya incarnation Aquele que narra essa descrição da encarnação e do rei Satyavrata, de certo terá satisfeitas todas as suas ambições e, sem dúvida, retornará ao lar, retornará ao Supremo. Avatar Kata. Por isso, hoje falamos esse Matsya Avatara Katha. So in the Matsya Avatar, Bhagavan Nessa encarnação de Matsya Avatara, o Senhor matou o demônio Hayagriva. So he was like a horse. Hayagriva era como um cavalo. So the Hayagriv demon. Esse demônio Hayagriva. I offer my respect Ofereço minhas respeitosas reverências to God. à suprema personalidade de Deus, que se fez passar por um peixe gigantesco e que recuperou a literatura védica e entregou ao Senhor Brahma quando este despertava de seu sono. Came when Brahma went to sleep. Então esse demônio veio quando Brahma estava indo dormir. Esse Hayagriva então roubou os Vedas. E Bhagavan matou esse demônio Hayagriva nessa sua forma de peixe. Back the Vedas to Hayagriv. To Brahma, sorry. E o Senhor Matsya entregou a essência da literatura védica para o rei Satyavrata e as grandes pessoas santas. And he also gave the instructions of Matsya Purana. Ele deu então as instruções no Matsya Purana. So I perform my I do my obeisance Então eu to presto Bhagavan, reverências a Bhagavan Sri Hari. Shri Hari Matsya. So 8th canto finished. Então a now we gente enter 9th terminou canto. o 8º canto. Vamos entrar agora no 9º canto do Srimad Bhagavatam. Tomorrow we'll read the 9th canto. Amanhã a gente vai ler o 9º canto. Arrange the arati. Arrumem o Arati.
Hare Krishna.